Você não é o foco. O Daniel Franco sou eu, tá? Galera, é o seguinte, antes da gente poder entrar nos pormenores, eu preciso começar esse assunto explicando para vocês, né, algo que é muito importante. Aí pode passar o próximo slide aí, esse é só o título do assunto que a gente vai conversar. Isso. Eu quero começar esse momento falando com vocês o seguinte sobre cosmovisão, tá? Cosmovisão. Por quê? É muito importante. Eu não sei se você que é convidado, você viu aqui na carta que a gente deixou. Você leu a carta que você recebeu, gente? Você leu? Amém. Tá? Quem leu, show de bola. Quem não leu, depois dá uma lidinha. Uma cartinha simples, básica, objetiva. Mas é o seguinte, por que esse assunto é importante? Porque tudo que vai ser conversado aqui nas próximas horas, né, está dentro de uma cosmovisão cristã. Tá? Eu não sei qual é a tua fé, eu não sei qual é a tua religião, não sei se você acredita em Deus ou não. Isso para a gente não tem nenhum problema, tá? A gente te ama igual, a gente quer te conhecer da mesma forma. Você é muito importante para nós, mas a gente quer que você saiba que tudo que a gente vai conversar aqui nesse tempo começa a partir de uma cosmovisão cristã. E aqui começa uma situação, talvez você nem saiba o que significa, né, cosmovisão, né? O que é cosmovisão, que parada é essa? Então, eu, né, pedi para botar também um slide só com o significado para você entender um pouquinho mais do que significa isso. Pode soltar o outro slide aí, meus irmãos. Isso. Está dando para ler? Eu dei para vocês também, não tem problema. Cosmovisão é o quê? Visão de mundo, mundividência, ou na forma original em alemão, Weltanschauungsbau. Eu não sei falar alemão, ou no plural, né, que aí para facilitar, enfim, né, passa. É o quê? É o conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções da natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive. Cosmovisão, né, é a soma de todos esses valores, tudo que você recebeu a nível de cultura ou coisas que você já tem até no teu interior, como, por exemplo, todo ser humano tem, né, uma busca, um anseio pela imortalidade, né, pela eternidade. Quem colocou, né, isso no coração humano? Todo ser humano tem isso. Tá? Eu sei que você tem, eu também tenho. Né? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer encarar a morte. A morte é um desafio para todo mundo, né? Porque, na verdade, para nós não faz muito sentido lidar com a morte. Né? E a cosmovisão é essa soma inteira e o cristianismo tem a sua forma de enxergar o mundo. Tá ok? E essa cosmovisão cristã se baseia no quê? Se baseia simples e puramente aonde? Na palavra, tá? Na Bíblia. A Bíblia, né, é o livro mais conhecido, né, do mundo, o livro mais lido da história, o mais, né, replicado também. Né? Na verdade, acho que foi talvez o primeiro livro, aí, se não me falha a memória, né, o primeiro livro que foi, né, de fato ali impresso e tudo mais, que foi a Bíblia também. E eu sei que é um livro muito controverso, tá? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, acho que para falar sobre isso com você, precisaria gastar mais um tempo aqui para falar sobre se a Bíblia, né, é um livro confiável ou não, né, porque muita gente fala por aí, e isso é uma falácia, tá, gente? Isso é uma mentira de que a Bíblia foi muitas vezes modificada ali até chegar na nossa mão. Isso não é verdade, tá bom? Então, eu queria deixar isso estabelecido para você. Depois, se você tiver dúvida, se você quiser conversar, a gente pode bater mais um papo sobre isso, tá? Mas fica tranquilo que a Bíblia ela passa, né, nos testes, principalmente, irmãos, os evangelhos, tá bom? Os 4 evangelhos, eles se encaixam perfeitamente, né, naquele teste, aquela probatória que se faz, né, para saber se um texto antigo é confiável ou não. A Bíblia, né, principalmente os 4 evangelhos, eles passam muito bem nessa prova. Tá ok? Então, eu não vou entrar, tá, gente, nesse campo com vocês, nesse assunto, porque eu falei, senão isso aqui renderia só uma manhã da gente falando sobre isso. Eu quero, na verdade, é só te dar essa base para você entender que tudo que a gente vai conversar aqui nesse tempo está baseado aonde? Na Bíblia, tá bom? Então, quer você acredite na Bíblia, quer você não acredite na Bíblia, eu te peço, abra o teu coração
para receber aquilo que a gente quer compartilhar contigo, tá bom? Então, é isso. Simplesmente se abra, né? Ouça o que a gente vai compartilhar, e eu creio que se tiver que acontecer alguma coisa, não vai ser por uma ação nossa, tá? Mas o que eu creio, né, pelo que a própria palavra fala e o que o próprio Cristo, né, falou, que tudo que ele falou, Jesus falou que as palavras que ele declarou, elas são espírito e vida, né? Então isso é muito especial, porque as palavras que Jesus declarou, elas têm poder, tanto para nos fazer viver espiritualmente, mas para alimentar a nossa vida como um todo. Tudo que Jesus falou, na verdade, tem vida por si só, né? Na verdade, tudo que Jesus fala, né, ele transforma em vida. Ele tem um poder que está pautado na palavra dele, inclusive quando Deus criou o mundo, lá no Gênesis, né, fala sobre isso, que Deus ele falou, né, haja luz, e a luz se estabeleceu, ou seja, quando Deus fala, as coisas acontecem, né, e isso é muito legal. Enfim, eu não vou ficar viajando nessa parte aqui não, tá, gente? Eu vou voltar para o meu assunto aqui, meu tema, mas era só para você pegar a situação. Show de bola? Legal? Então, vamos avançar aí no nosso assunto. Opa, tá errado aí a ordem. Eita, rapaz. O que a gente faz agora? Eita. É dinâmica. Uma dica, dinâmica. Achou aí o slide da dinâmica? Bem, enquanto a galera está procurando ali... acharam, dinâmica. Isso aí é uma pausa, tá? Para a gente fazer uma dinâmicazinha aqui. Vai ser o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe, por favor, não diga, mas o que é isso aqui que está na minha mão? Necessaire? Alguém acha que é alguma coisa diferente? Estojo? Ele parece bem um estojo mesmo, ou necessaire. Alguém pensa que pode ser alguma outra coisa? Carteira? O que é isso que está na minha mão, gente? Kit de primeiro socorro? Não pode falar. Não, tem gente querendo dar spoiler, não pode falar. Não, tem gente que sabe. Quem sabe não fala, tá? Quem não sabe tenta acertar. Beleza, legal, ninguém acertou. Necessário. Eu vou revelar para vocês o que é isso aqui. Gente, isso aqui é uma mochila, tá? Uma mochilinha curtinha. Eu sei que vocês não se espantaram, tá? Não preciso achar que, enfim, que eu acreditei que se espantaram. Sei que vocês não se espantaram. Mas é uma mochilinha. Qual a ideia disso aqui? Tá? Eu vou ficar agora com a mochilinha aqui, tá bom? Só para vocês guardarem esse visual aqui. Eu mostrei isso aqui para vocês com qual intenção? De fazer aqui traçar um paralelo em relação à nossa vida. Eu perguntei primeiro o que era, e a galera ficou, eu acho que, sei lá, uma necessaire e tal, porque realmente se parece com isso. Mas, de repente, quando você para abrir, né, e aí você vai ver o que tem dentro daquilo ali, você descobre que não era uma necessaire, o que era uma mochila, né? E uma mochila e uma necessaire, embora possam ter um propósito, entre aspas, parecido, mas, né, a mochila te dá muito mais condição, muito mais capacidade para desenvolver outras coisas, muito além do que uma necessaire pode, tá bom? Então, é importante, né, a gente compreender que a vida, de alguma forma, se parece com isso, tá? Às vezes, a gente olha para a vida assim, de uma forma meio rápida, meio superficial, e a gente acha que ela é algo que, na verdade, ela não é. Porque, de repente, ela se parece com alguma coisa que a gente, né, identifica, mas, na verdade, ela não é aquilo ali. E aí, quando você se aproxima um pouco mais, né, para tentar entender o que é a vida, aí você vai e chega nessa situação, né, de encontrar e falar, caramba, na verdade, a vida é mais do que eu pensava. Ela tem coisas a mais daquilo que eu achava. Eu não sei se alguém, né, já se fez essa pergunta alguma vez, mas vem cá, cara, a vida é só isso mesmo? É só, né, ver o Flamengo ganhar, todos os times cariocas aí, rivais. Às vezes eu me perguntei, será que a vida vai ser isso? Todo ano a gente fica comemorando o título do Flamengo, todo ano a gente vence todo mundo, todo ano, né, a gente tem que ver as contratações mais caras do futebol brasileiro chegando ali. Eu não aguento mais isso. Ou a vida é só sair com os amigos na sexta-feira, sei lá, sábado,
ir para a praia. A vida, será que é só isso? Deixa eu te falar uma outra coisa sobre mochilas. Quem inventou a mochila, na verdade falam que a mochila é uma coisa que vem já de muitos anos mesmo. E ela foi criada com um propósito simples, era carregar, né, coisas dentro dela. E, bem, falam que no início começaram carregando, né, alimentos, até bebês eram carregados também em mochilas, né, até que um dia, em 1900 e alguma coisa, aí, 800 e alguma coisa, alguém tornou esse material desse jeitinho aqui que a gente está vendo, né? Ele foi evoluindo, foi desenvolvendo até chegar aqui. Só que tem uma coisa que é interessante sobre esse processo, porque mesmo que você descubra, né, o que é a mochila e para que, de certa forma, ela serve, existe também um outro detalhe que é importante. Cara, o que você carrega nessa mochila? Porque o que você carrega pode também fazer diferença. Você concorda comigo? Então, deixa eu te mostrar aí. Aí sim entra, agora pode entrar aquele slide lá. Vai lá, cadê o slide? Isso aí. Esses pés aí, é porque não está dando para ver de repente bem daí, mas provavelmente é um pé de alguém que está morto, tá? Ele está cheio de sangue, e ele está dizendo assim, olha, após terrorismo, Maratona de Boston proíbe o uso de mochilas. O que aconteceu? Isso aí é de 27 de fevereiro de 2014. Em 2013, aconteceu um atentado numa maratona em Boston, nos Estados Unidos, muito famosa, né? As pessoas vão lá correr e tal, com suas famílias, seus parentes, e um grupo de terroristas levou uma mochila carregada de explosivos, né? Chegaram no meio da maratona lá, no meio da galera que estava assistindo a maratona, largaram a mochila, foram embora, ficaram a uma distância segura para detonar os explosivos. E quem assistiu... Alguém aqui viu a cena? Já? Já viram? Não? Não, galera nova, né? Foi terrível, gente, foi terrível. Os explosivos detonaram, estraçalhou a galera que estava, né, em volta, era pedaço de gente voando para tudo que é lado. Foi uma coisa assim terrível. E aí o governo, né, precisou então estabelecer uma norma de que na outra maratona do outro ano ninguém ia poder chegar perto da maratona de mochila para evitar algum tipo de atentado. Então, nesse caso aqui, a mochila serviu para quê? Para salvar ou para destruir? Para destruir, né? Você vê que é o mesmo item. Agora, joga outra matéria aí. Você vê que coisa interessante. Coloquei ela na mochila. Diz pai que salvou filha de 8 dias das enchentes no Rio Grande do Sul. Diante da água, Patrick teria a resgatado no segundo andar de sua casa com uma mochila para não machucá-la. Aí segue. Temporais no estado já deixaram 100 mortos. 130 desaparecidos, 374 feridos em razão dos temporais que atingiram o estado. O que é interessante aqui? Numa história, a mochila foi, né, usada para causar destruição, e numa outra história, a mochila, né, a mesma mochila foi usada para salvar a vida de um bebê. É a mesma mochila, mas utilizada, né, de quê? De forma diferente, né, propósito diferente, carregando algo diferente. Enquanto uma carregava um bebê, a outra carregava explosivos. Ok? E o que isso se parece com a nossa vida? Se parece em bastante coisa. Porque para a coisa que dá certo, a gente precisa realmente descobrir, cara, para qual o propósito que a gente existe. E descobrir o propósito da nossa existência, né, não tem a ver com ficar olhando para nós. Tem a ver com descobrir, realmente perguntar a quem criou, porque com certeza, né, lá atrás, se a mochila foi criada para carregar, né, mantimentos, crianças, ela não foi criada para detonar explosivos. Você entende o que eu estou falando? É a mesma história do avião. Quando o avião foi inventado para quê, gente? Era para levar as pessoas para, né, lugares distantes e tudo mais, em menos tempo. Mas logo depois veio a guerra e o avião, né, ele foi multiplicado pela indústria armamentista para se tornar uma arma de guerra potente. E até hoje, né, a gente está aí, vê eles voando e bombardeando. Então, tem pessoas, né, andando em aviões, né, voando e passeando a turismo, e tem pessoas voando em aviões para destruir a vida de outras pessoas. É o mesmo objeto, a mesma situação, mas usada para finalidades diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pode avançar aí o slide, por favor. Isto não é para mim, exatamente isso. Olha, você não é o foco, significa o quê? Que o foco da vida não foi feito para estar em você.
O foco da vida não é para você. Descobrir o propósito da existência humana não tem a ver com colocar o foco sobre você e buscar entender aquilo que você quer fazer da tua vida. Qual é o teu, sei lá, qual é o teu maior sonho, né? O que eu quero ser? O que eu quero fazer da minha vida? Como é que vai ser, né? Eu tenho um sonho de morar em Londres, em Paris e tal. E normalmente, né, tudo o que a gente fica desenvolvendo acerca da nossa vida é sempre pensando em nós mesmos. E a gente acha que pensar em nós, que cumprir os nossos sonhos, alcançar aquelas coisas que a gente objetivou, é isso que vai dar propósito para a nossa vida. Mas isso não é verdade. Isso, na verdade, só vai te fazer ficar, né, mais cansado e não vai te permitir enxergar. Por quê? Porque quando colocam uma luz muito forte, né, quando o foco está todo no seu rosto, você consegue ver o que está depois? Não. Por quê? Porque você não foi feito para isso. Isso não é para mim, isso não é para você. O foco não é para estar sobre nós. O foco é para estar numa outra direção, ok? Então, avança o próximo slide aí que eu vou te falar aonde que a gente tem que estar colocando o nosso foco, se a gente quiser entender de verdade qual o propósito disso tudo. Por favor, avance. Show, é isso aí. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus, irmão. Tem uma frase de Bertrand Russell, um ateu famoso, né, que escreveu um livro também famoso chamado Por que Não Sou Cristão? Eu li alguma coisa desse livro e cheguei a uma conclusão rápida de que, na verdade, Bertrand Russell ele acabou, em algum momento, se desviando da caminhada dele, né, rumo a descobrir o propósito da vida dele, porque ele não compreendia algumas coisas que a Bíblia falava. Então ele pega aquilo ali e ele coloca como algo assim que ele não entendia. Então, cara, Deus não existe, não, isso aqui está errado, né? O Evangelho tem alguma coisa fora aqui. E ele, nesses questionamentos, acabou se fechando. Mas, na verdade, você vê, né, em algum momento que, de repente, era alguém que estava, né, buscando por Deus, alguém que estava procurando essa resposta. Mas, infelizmente, por algum momento, né, no seu caminho, ele se perdeu. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que, acerca do sentido da vida, ele precisava assumir, cara, a gente precisa confessar que se Deus não existe, né, não há sentido algum para a vida. E ele era um cara ateu, mas ele sabia que o ateísmo ou a ciência não poderia responder tudo, e não poderia, né, responder essa pergunta que o ser humano se faz há quanto tempo? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se perguntam, né? Qual o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que da existência humana? E então, vamos avançar aqui. Eu quero mostrar para você o primeiro texto aqui, galera. O primeiro texto bíblico que está lá em Colossenses 1,16. E agora eu queria que você prestasse toda a atenção no que está escrito aqui. E diz assim, olha, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Galera, é o seguinte, tudo foi criado por meio de Jesus, né? Através de Jesus. E Jesus estava participando de tudo desde o início, né? E isso nos leva a uma reflexão interessante, porque se de fato todos nós fomos criados, esse ser, né, que nos criou, que nós cremos, nós aqui cremos que foi Deus que nos criou, ele tem algo para nós, ele tem um propósito para nós. A tua vida não está aí solta, vagando num universo que se expande, né, no meio da escuridão e você não sabe para onde está indo. Não, existe uma direção para você, porque você foi um ser criado. Alguém, né, pensou em você. Ok? Outro texto diz assim, pode avançar para o próximo slide. Jó 12:10, assim, olha, em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Olha que interessante. Aqui já está dizendo o seguinte, que é Deus
que sustenta a vida de todo ser humano. Na verdade, todo ser humano, todos os seres que existem, Deus sustenta a vida de todos eles. Se você acordou essa manhã, você acordou porque de alguma forma Deus permitiu, Deus consentiu. É isso que ele está dizendo, né? Se você está aí sentado, você está vivo, é porque Deus, ele tem algo com a sua vida. Ele permite você estar vivo e isso é para um propósito, ok? Eu queria dizer uma coisa para você. O meu tema aqui, gente, ele é introdutório, tá? Eu não vou poder avançar aqui em muitas coisas. Então, eu estou deixando aqui um caminho para aquele que vem depois de mim poder seguir. Então, de repente, você pode achar que, pô, Daniel, mas será que não vai deixar muita coisa em aberto? Não, tá? Quem vem depois de mim vai seguir aqui o mesmo caminho, tá? Para a gente poder chegar num objetivo aí com vocês, ok? Mas agora é o seguinte, pode avançar para o próximo slide. Dar certo no projeto errado, alguém já disse que isso é uma coisa terrível, né? Que é o quê? É basicamente isso. Você foi criado por Deus para um propósito, mas na sua vida diária você está perseguindo uma outra coisa que não é o propósito que Deus, né, para o qual Deus criou. E aí sabe o que pode acontecer? Você pode, de repente, em algum momento, se ver até bem sucedido, né? Porque alguém fala assim, não, é isso aí, corre atrás dos teus sonhos, acorda cedinho, né? Trabalha muito, investe no Bitcoin, sei lá, faz Betfair, enfim. Aí vão te dando vários conselhos, né, de um monte de coisa, aposta no Flamengo, vai ganhar o jogo, enfim, essas coisas bobo aí. E aí, de repente, cara, você acha que o fato de tu ter ganhado, né, aquela aposta esportiva, o fato de você ter conseguido ficar com aquela menina que tu, caramba, aquela menina, meu Deus, era o meu sonho de consumo, né, o fato de ter conseguido aquela vaga de emprego, fala assim, meu Deus, mas que vaga maravilhosa, né, show de bola. Aí você acha que, cara, aquilo ali é o máximo da vida humana. Mas não é. Por quê? Porque infelizmente, a gente pode até dar certo em coisas na vida, mas seguir no rumo errado. Você pode dar certo no projeto errado. E isso, meu amigo, vai ser muito ruim. Se isso estiver acontecendo contigo, pode ter alguém que esteja nessa condição. Cara, está dando certo. Minha vida está dando certo. Está avançando, mas o fato de você estar avançando não significa que você está avançando em direção àquilo que Deus te criou para ser e para fazer. Você entende o que eu falo? Então, eu queria que você tivesse também atenção com isso. Isso aqui, como eu falei, isso vai ser aprofundado, tá, irmãos? No decorrer aqui do caminho. Mas isso nos leva agora para uma pergunta, onde eu vou finalizar aqui com vocês. Graças a Deus está dando certo aqui o tempo. Vamos lá. Pode avançar. E a pergunta é, faltou só uma interrogação, mas tá bom. Como descobrir o propósito para o qual eu fui criado, tá? Só existem duas maneiras, né, básicas aqui, e a primeira é qual? Pode soltar? A primeira é, ou você vai ficar por aí especulando, tá? Especula, eu acho que é isso. Não, eu acho que o propósito da vida é tal coisa. Ah, não, fulano disse que o propósito da vida... Ou você vai para a próxima etapa aí, pode soltar outro. Isso, que é o quê? Revelação. A palavra revelar significa tirar o véu. Tirar o véu. O que isso significa? Significa que todo ser humano, a palavra fala sobre isso, né? Todos os seres humanos, eles pecaram. Todos erraram o alvo. Todos se afastaram de Deus em algum momento da vida, né? E é interessante que a gente vê isso, começou lá em Adão, né? Mas a gente vê isso na nossa vida. Naturalmente, o homem ele não busca a Deus. Naturalmente, o homem ele corre na direção contrária, né, a Deus. Por quê? Porque o homem, ele espiritualmente falando, ele é cego, ele não vê. Ele não vê porque né, foi posto sobre ele um véu. Um véu no sentido espiritual. Ele não está aí na tua cara agora, você não vai conseguir ver ele, mas espiritualmente falando, esse véu está aí. E você não vê, você não consegue perceber algumas coisas que são óbvias. Tem coisas que são óbvias, que depois, quando você enxerga, você fala assim, meu Deus, mas como que eu não vi isso? Estava tão claro, estava tão ali na cara, como é que eu não pude perceber isso? E eu te falo, é por causa disso, é por causa dessa cegueira
espiritual que está sobre nós. Mas há uma forma de a gente descobrir o nosso propósito, que é através da revelação. E o que seria essa revelação? A revelação acontece quando Deus, por meio do Espírito Santo, na nossa vida, vem e tira esse véu. E quando Ele tira esse véu, aí então nós podemos, o quê? Enxergar. E é aí que você pode enxergar Jesus. E é aí que você pode conhecer a Deus dessa forma. E isso, meus amigos, como que isso acontece? Como que isso se dá? Isso é um milagre. Eu posso tentar aqui, explicar aqui algumas coisas, mas é uma coisa que todo mundo que está aqui precisa experimentar. É uma coisa que, se você quiser experimentar, é muito bom que você queira experimentar, você precisa, aí onde você está agora, você pode falar assim: pô, Deus, eu não sei muito bem do que está sendo falado aqui, mas eu tenho muita vontade de te conhecer, eu tenho muita vontade de ter uma experiência contigo. Poxa, abre os meus olhos espirituais. Deixa eu ver, que eu não sou o centro do universo, que eu não sou o foco. Amém? Então você fica livre aí, tá? Para você fazer, você pode fazer essa oração aqui ou a hora que você quiser, mas você pode pedir para Deus abrir teus olhos espirituais. Agora vamos finalizar da seguinte forma: mais um texto e algumas coisinhas importantes aqui. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6, diz assim: olha, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Pode avançar o slide. Aí tem 3 coisinhas que eu queria falar para você. Olha, a primeira é a seguinte: você descobre a sua identidade e propósito em um relacionamento com Jesus. Só dessa forma você descobre, tá? Não tem outra maneira. Por quê? Porque, como a gente acabou de ler, você foi pensado por Deus, você foi gerado lá atrás. Deus já te amou e te quis antes de tudo, mesmo sabendo que haveria problemas e intercorrências no caminho, como houveram. Tá bom? Mas ele não abortou esse plano, ele seguiu. O segundo, deu uma duplicada aí. Me ajuda aí, gente. Me ajuda que essa é a parte que eu falei que eu tinha perdido a anotação. São 3 pontos aí. E pulou direto para o 3? Bem, o seu propósito de vida se encaixa em algo muito maior, que é o quê? O propósito eterno de Deus. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, para poder finalizar, Deus, quando nos formou, quando nos criou, Ele criou com um propósito, e mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo o pecado tendo entrado no caminho, esse propósito ele não mudou, tá bom? Eu queria terminar dizendo isso para você: olha, mesmo o pecado tendo entrado, mesmo um monte de coisa tendo dado errado na tua vida, mesmo de repente um monte de coisa estando dando errado na tua vida hoje, queridos, Deus segue no controle, Ele segue vivo, segue trabalhando, tá? Ele está no comando e o propósito dele é eterno, não mudou. Era isso antes da fundação do mundo, é isso hoje e é isso amanhã, tá bom? Isso não muda, isso vai continuar, Deus vai seguir trabalhando, e Ele está trabalhando nisso hoje, e eu não queria que você duvidasse disso. Ah, Daniel, mas eu não me sinto, amado por Deus, eu não me sinto visto por Deus. Eu tenho certeza, essa é a minha expectativa aqui, tá, irmãos? Que nesse tempo aqui, nessas horas que a gente vai passar juntos, Deus ele vai falar contigo, tá? Deus ele vai tocar teu coração, Deus vai se revelar para você. Basta apenas você o quê? Se abrir para Ele. Amém? Galera, aqui termina então nosso primeiro tema, tá bom? Você não é o foco, então por favor, não fique olhando para você. A resposta que você precisa não está em você, mas está em Jesus. Amém? Amém? Posso fazer uma oração aqui? Olha, eu vou fazer uma oração, presta atenção, eu vou orar, e aí a gente vai dar um intervalinho de 5 minutinhos para você beber uma água, ir ao banheiro, e você voltar aqui para um segundo tempo, tá bom? Vamos orar então? Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar. E nesse momento, Pai, eu quero te fazer um pedido especial, Senhor. Faz um milagre aqui, Pai, nessa manhã.
e abre os nossos olhos espirituais para que a gente te veja, Senhor. Para que a gente pare de ficar olhando para a nossa própria vida, achar que as respostas estão dentro de nós, quando na verdade, Pai, as respostas estão em Ti. A resposta está em Cristo Jesus. E nós nessa manhã queremos ser revelados disso, que Cristo é a resposta de tudo. Pai, em nome de Jesus, segue conduzindo esse tempo, cada tempo aqui de palavra, tempo de canção, cada momento de brincadeira, de comunhão, nos guia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.